Boa noite. Certo. Graças a Deus. Tá bom. Karina, tudo bem? Professor, Oi? o William não vai poder estar assistindo a aula do senhor hoje, tá? Tá na usina. Ah, beleza. Tranquilo. Agora que ele não tira 2,10, né? Beleza. Oi, Adriana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Oi, Zelane, Vou ler. boa noite. Boa noite, travou aqui. Tudo bem ou não? Oi, Arielle, tudo bem? Pessoal, o Osmar perguntou uma coisa interessante aqui, se é necessário imprimir lá o roteiro do estágio, tá? É, tem gente que gosta de anotar, fazer as anotações nele, porque eu vou explicando item a item, tá? Então, tem gente que gosta de seguir as orientações ali e tal, então é mais fácil. Então, quem quiser, imprime. Não precisam dois jogos, um jogo só para cada dupla, né? Já tá bom. Agora, as fichas controle de estágio lá que eu mandei para vocês, imprime dois jogos para cada pessoa, tá? Lembre-se que são dois jogos por pessoa, que é um para o primeiro semestre e o outro para o segundo, beleza? Então tem que ser duas por pessoa, não é por duas por pessoa, tá? Então, só mais um minutinho, para ver se deu alguém mais entra aí. Ó, o cara ouviu eu falar com ele, né? No além. Fala, Douglas. Entrou, Douglas, tudo certo? Será o Venemardo? Boa noite, professor. Deu certo, sim. Beleza? Rapaz, tô acertando todas hoje. Dá uma boa noite para a galera aí também, professor. Fala, Venevaldo. Professor, o Venevaldo não sabia que a gente tinha trocado de aula. Estava trabalhando até agora. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem?
Boa noite, professor. Boa noite, Menivaldo. Certo? Tudo certo. Tivemos uma troca de aula aqui hoje, mas é só hoje. Rapaz, eu tava tentando acessar outra aula, falei, puta merda, só eu que não entro? Beleza, Guilherme. Valeu. Tivemos uma troca hoje por causa da pedagogia lá, que teve uma das professoras não está legal, então vai ter que trocar, o Zezé da aula lá também, então tiveram que trocar. Então a gente teve que trocar aqui também. Mas É beleza. nada, é que ele falou assim que não ia aceitar que a gente saísse da tua aula para o relatório de estágio, que ele não ia perder ninguém, não. Aí deixou para a segunda aula, o relatório. Fiquei sabendo Não dessa tem conversa aí, não sei se é verdade. Ele falou alguma coisa nesse sentido? Não, brincadeira mesmo, claro. Mas mudou, né? Definitiva para a segunda aula, o relatório de estágio seu, né? Não, relatório é na primeira aula, só hoje que está trocando essa aula. Só hoje? Ah, tá, Só beleza. hoje. Tava com dúvida nisso daqui. Vamos lá, galera. Vamos mandar bala aqui. Bom, então, na aula passada, só relembrando um pouquinho aqui o que a gente tratou na aula passada, eu falei com vocês sobre as operações de serviços, né? Para quem não estava aí na aula passada, foi falado sobre isso, as operações de serviços e a diferença dela para serviços em si, tá? Para empresa de serviço, empresa prestadora de serviço. Tá? A gente vai tratar desse assunto novamente, então não precisa ficar... O único problema, galera, é que naquela situação toda da semana passada, de que não estava gravando, não conseguimos passar a aula pro Meet aqui, né? O que aconteceu? A aula acho que não foi gravada, eu estou procurando ela aqui, eu vou ver se eu acho ela, mas aqui no Google Drive ela não está. Tá? Então, eu acho que ela não foi gravada. Então, se não tiver, como é uma aula de introdução, não tem problema nenhum, porque eu também repito que os slides referentes à primeira aula estão lá, e o que a gente vai falar hoje, basicamente, é o que estava na primeira aula também, tá? Na outra aula eu dei uma introdução, né, do que é a matéria, o que vocês vão tratar nessa matéria e tal, então, não vão ter maiores problemas. Ainda que eu não consiga achar essa aula, referente a essa segunda aula aqui, não tem problema nenhum. Beleza? Então, sem nenhum agravante aí no caso, tá? Então, galera, vou colocar os slides aqui. Na semana passada, eu tratei sobre os assuntos aqui que é referente a operações e serviços, né? A importância dos serviços na economia, que a gente já deu uma passada por cima na aula passada, né? Referente a isso e tal. E hoje a gente retoma esse assunto. Por quê, galera? Porque é o seguinte, na semana passada eu conversei com vocês, falei sobre já um sistema que está acontecendo hoje, que foi a queda dos serviços na economia por causa dessa questão da pandemia. Ele vinha muito em alta, quem assistiu a aula passada vai lembrar sobre isso, de que eu falei que os serviços eles vinham muito em alta na economia, e esse livro foi escrito, logicamente, antes da pandemia, ele já tem alguns anos, tal, e ele vai tratar a importância muito grande nos serviços na economia, porque esses serviços representam, para vocês terem uma ideia, 60% do PIB nacional, tá? Isso com uma tendência até 2025 de atingir em torno de 80 a 80 e poucos por cento referente aos serviços que são prestados, tá? Então, com essa questão de venda por internet, essas coisas todas, as empresas passaram a ter mais ênfase em serviços do que em produtos, tá? Só que, em compensação, com essa entrada do Covid, para quem lembra aí, né, que eu falei na aula passada,
Com essa entrada do Covid, esses serviços tiveram muitas quedas, que foi a questão de cabeleireiro não trabalhar, tiverem com portas fechadas por um bom tempo, quando voltaram uma hora marcada, tal. Então, isso, logicamente, trouxe uma queda, né? Restaurantes, bares, que são prestadores de serviços, hotéis, restaurantes, então, tudo isso teve queda acentuada na questão de serviços, tá? Lojistas, tal, isso tudo teve uma queda muito grande. Então, se eu falar de hoje, eu vou falar dessa queda, tá? Agora, o que a gente vai tratar é referente a antes da pandemia, por quê? Porque há uma tendência de retomada dessa economia e a volta para serviços, ok? Então, aí, ó, a importância, né, das atividades desses serviços na sociedade, ela pode ser demonstrada, por um lado, pela posição que ocupam na economia, seja através da participação no PIB, né, que nem eu falei para vocês, no Brasil ela representa mais de 60% do PIB, tá? Ou na geração de empregos, e pela análise das tendências e transformações que a economia mundial está experimentando. Então, vocês vão ver aqui que a gente está comentando de antes da pandemia, né? Então, ele fala constantes transformações na economia mundial, mas aqui a gente não estava ainda se referindo à economia. A gente estava se referindo a essa questão de muita venda por internet, das empresas estarem mandando produtos do mundo inteiro, tal. Então, a gente fala sobre as transformações na economia com relação a isso. E muita gente partindo, por exemplo, para ganhar dinheiro pela internet, né? Então, essas transformações na economia aqui, ela se refere a isso, e não ao próprio Covid, tá? Então, ó, o setor de serviços é responsável pela maior parcela do PIB mundial, para vocês terem uma ideia, tá? Empresas de produtos, isso parece que não, né? Empresas de produtos, elas geram um valor muito alto, por serem exportações de valores muito altos, só que os serviços, quando eles são agregados, aí, geram muito mais valor que as próprias exportações de produtos, tá? Então, por isso essa parcela muito grande no PIB aqui, ok? Então, alguns fatores que propiciam o aumento da demanda, né, por serviços são, primeiro, tá, um desejo de uma melhor qualidade de vida e mais tempo de lazer. Então, a gente teve muita gente migrando para a internet com essa história de home office. Tal. Então, nós vamos ter uma melhor qualidade de vida, as pessoas estão mais em casa, estão trabalhando mais essa questão de lazer, né? O segundo ponto aí é a urbanização, né? Tornando necessário alguns serviços, como segurança, por exemplo, com essa questão das cidades estarem mais violentas, tal. Então, teve uma maior um aparecimento, vamos dizer assim, de serviços que não constavam antes, como é a questão de instalação de portões elétricos, de cerca elétrica, de câmeras, né, nas casas. Então, isso tudo é uma prestação de serviços. Então, ela com certeza, ela teve uma mudança, e está havendo uma mudança, né? Em terceiro ponto aqui, ó, mudanças demográficas que aumentam a quantidade de crianças ou idosos, os quais consomem maior variedade de serviços, principalmente agora nessa questão da pandemia, onde as pessoas ficaram mais em casa, elas passaram a consumir algumas coisas que não consumiam anteriormente. Por exemplo, compraram televisões novas, vocês vão falar assim, mas é um produto. Tá, mas elas compraram para, por exemplo, assistir um Netflix, compraram computadores para você ter acesso à internet, esse tipo de coisa. Então, há também essas mudanças demográficas também tiveram uma alteração com relação a isso. Tá? Com tudo isso, os idosos foram se aprimorando nessa questão de computadores, né? Então, há uma mudança significativa aí. Tá? Ainda sobre esses pontos, ó, mudanças socioeconômicas, como aumento da participação da mulher no trabalho remunerado e pressões sobre o tempo pessoal.
Então, as mulheres estão ganhando mais, as mulheres estão tendo maior visibilidade no mercado de trabalho, e, consequentemente, há uma readaptação dessa mulher, porque ela também cuida da casa, né? Cuida dos filhos lá, tal. Então, ela refaz o seu tempo pessoal, ela tem que refazer o seu tempo pessoal e adquirir maiores quantidades de serviços. Então, por exemplo, uma doméstica, alguma coisa assim. Então, uma pessoa que consegue um trabalho, ela não vai ter tempo para limpar a casa. Então, logicamente, isso faz com que haja um aumento da questão de serviços aí na economia. Tá? Outro ponto é o aumento da sofisticação dos consumidores, levando a necessidades mais amplas de serviços. À medida que eu vou tendo facilidade de serviço, o serviço ele aparece para te trazer comodidade, né? Então, na verdade, com a sofisticação, à medida que o consumidor vai mudando seus hábitos de vida e ganhando mais, ele vai tendo necessidades mais amplas, né? Então, não tem problema nenhum quanto a isso. Por último, aí, as mudanças tecnológicas, como o avanço dos computadores e das telecomunicações, né? Eu falei para vocês, é um fator que trouxe muita quantidade de serviços disponíveis para o consumidor aí de internet, né? Hoje se compra muito mais na internet, isso nada mais é, você está vendendo um produto, só que isso é uma prestação de serviço que ele está fazendo para você, tá? Que ela tem aumentado, né, a qualidade de serviços ou ainda criado serviços completamente novos. Então, quem trabalha com internet sabe disso, que as pessoas estão se reinventando. O YouTube, por exemplo, está remunerando muito bem. Então, tudo isso é um serviço que é prestado, né, para o consumidor. Aí. Então, nessas questões de Mercado Livre, ele, por exemplo, ele se readaptou, as entregas, o balão que o pessoal tomava não toma tanto mais. Então, tudo isso faz com que as mudanças tecnológicas fazem com que apareçam novos serviços. Tá? A venda do produto é aquela, ela está ali parada, ela é lançada lá na indústria, né? E é vendida, simplesmente. Agora, as formas com que você vende esses produtos, elas são serviços. Tá? Tudo aquilo que não se refere ao próprio produto em si, olha, o que é o próprio produto? A composição do produto, ela é um serviço que eu estou prestando. Tá? Eu posso ter um serviço de pós-venda, eu posso ter um serviço de instalação, eu posso ter um serviço da própria venda, é um serviço, tá? Porque, por exemplo, o cara que vende na internet, uma maioria das vezes, ele não produz nada, ele só revende isso. Então, ele está prestando um serviço de colocar esse produto na sua casa. Ok? Para quem não lembra aí, tá? Eu não posso esquecer disso, galera, na questão de operações e serviços constantemente, esse livro, ele troca uma coisa e outra. Assim, a gente tem que entender quando ele está trocando, porque ele, de repente, está falando de operações e serviços que são feitas, como vocês lembram que eu comentei na aula passada, que são feitas dentro da fábrica, né? O que são operações e serviços? São aquelas que ocorrem dentro da fábrica. Então, por exemplo, o departamento de marketing presta o serviço de coletar informações para a fábrica. Então, ele está prestando um serviço interno. Tá? O departamento de RH fornece pessoas adequadas para determinado serviço. Então, ela está prestando um serviço dentro da fábrica. Então, todo esse tipo de serviço, além dos serviços que são prestados, para que se componha esse produto dentro da fábrica. Então, o próprio andamento desse produto dentro da fábrica, ele tem um gerente de operações e serviços que vai cuidar disso. Tá? Então, eu não posso confundir, galera, volto a repetir, eu não posso confundir operações e serviços que normalmente são feitas dentro da fábrica, tá? Que existe um gerente de operações e serviços que cuida desse bom andamento. Por exemplo, quebra um maquinário, eu preciso contratar uma pessoa para que ela faça
esse serviço rapidamente, tá? Então, eu tenho um gerente de operações de serviço que vai cuidar de todo o processo dentro da fábrica para que esse produto saia da melhor maneira possível. E também, eu não posso confundir isso, e isso que eu estou falando com relação a esse livro, que às vezes ele confunde um pouco a cabeça do pessoal, de que existem os prestadores de serviços, tá? Que são dentistas, que são médicos, que são restaurantes, que são hotéis, que são concessionárias de carro que tem a oficina mecânica. Então, tudo isso são prestadores de serviços, tá? São empresas ou pessoas prestadoras de serviços, ok? E ainda tem uma terceira categoria, que são as empresas que vendem os produtos, como as concessionárias de automóveis, que elas vendem os produtos, e tem também serviços agregados. Por exemplo, ela mantém uma oficina mecânica dentro da agência da concessionária. Tá? Então, são essas várias formas que eu não posso me confundir. Porque o livro, vocês vão ver aí, que vira e mexe, ele muda de uma coisa para outra sem avisar ninguém. Uma hora ele está falando sobre gerência de operações e serviços, outra hora ele está falando sobre serviços. Tá? Ele faz uma salada aí que eu particularmente não gosto. Ok? Então, ó, no setor industrial aí, as atividades de serviços, né, apresentam as 3 categorias. Ó. Primeira categoria, como diferencial competitivo. As atividades de serviços prestados ao cliente pelas empresas de manufatura têm atuado no sentido de diferenciar o pacote de produto ou serviço que a empresa oferece ao mercado, gerando um diferencial competitivo em relação aos concorrentes. Bom, pessoal, então, as empresas, as indústrias que fazem alguma coisa, né, que prestam atividades de manufatura, são empresas de manufatura, o que elas fazem? Elas utilizam serviços para fazer com que esse serviço seja um diferencial competitivo. Então, por exemplo, algumas simples coisas que são feitas dentro da fábrica, por exemplo, eu vou realocar esses produtos dentro da fábrica para que eles saiam mais rapidamente, para que eles sejam entregues mais rapidamente. Eu vou ter eficiência na troca dos produtos quando eles vêm para a fábrica, tal. Então, tudo isso vai agregar valor, são serviços que eu estou prestando ao consumidor que vai agregar valor ao meu produto. Tá? E, consequentemente, quando eu agrego valor no meu produto, eu estou tendo um diferencial competitivo. Tá? Então, não sei se deu para entender aí, se alguém tiver com dúvida, pode perguntar. Tá? Só repetindo que as empresas que fazem produtos, que são empresas que manufaturam algum tipo de produto, utilizam-se de alguns serviços para que você agregue valor ao seu produto. Tá? Então, isso é um diferencial competitivo. O segundo ponto aí, aliás, né, mais especificamente, Porter, ainda referente a esse primeiro, né, mais especificamente, Porter estabelece algumas dimensões a partir das quais uma empresa pode montar suas opções estratégicas. Né? Primeiro, especialização em uma linha de produtos e ou segmentos de mercado. Então, galera, quando eu, por exemplo, eu tenho lá meu Omo tradicional, né, o sabão de pó Omo tradicional, se eu crio uma marca nova, um Omo Progress, por exemplo, um Omo com amaciante, Omo com cheiro de não sei o quê, de lavanda, tal, não sei o quê, Omo né, que tira manchas, tal. Eu estou me especializando numa linha de produtos. Você vai falar, mas e o serviço? O que tem a ver os serviços aqui? Exatamente essa criação, esse serviço de criar novos produtos para atender as necessidades e desejos do meu consumidor, é um serviço que eu estou prestando para o meu consumidor. Tá? Eu poderia ficar muito bem só com o Omo lá, tal, mas quando eu amplio essa gama de produtos,
eu estou fazendo eu estou, na verdade, prestando esse serviço ao meu consumidor. Beleza? Segundo ponto, a identificação da marca, principalmente através da publicidade. Ou seja, quando eu faço uma publicidade, quando eu informo o consumidor sobre o meu produto, sobre as especificações do meu produto, eu também estou prestando um serviço para o meu consumidor. Tá? O terceiro ponto aí fala sobre a integração vertical, né? A horizontal eu tenho aqui, que são nos níveis de gerência e tal, né? Na vertical, quando eu integro todos da fábrica, vertical quer dizer desde o do presidente até o chão de fábrica, né? Se vocês lembrar disso, eu falei muito nas aulas sobre isso. Na integração vertical, faz com que todos tenham participação e, consequentemente, eu preste um serviço melhor para o meu consumidor. Tá? Então, a integração vertical fazer com que todos os níveis hierárquicos se comuniquem melhor para que esse produto saia de uma forma cada vez melhor. Então, isso faz com que os serviços sejam melhorados também. Ok? Um quarto ponto é a seleção de canais de distribuição, né? Quando eu seleciono um canal de distribuição para que ele chegue mais rápido ao meu consumidor, através dos canais de distribuição mais adequados, eu também estou prestando um serviço para o meu consumidor, né? O próprio exemplo do leite brancão e do Benevaldo aí é uma situação dessa. Quando ele entrega próximo, para que tenha uma maior durabilidade o produto dele, tá? E, consequentemente, chegue rápido, chegue todos os dias, o produto fresco na casa do cliente. Então, isso é uma seleção de canais de distribuição que vai fazer com que o serviço seja mais adequado, que seja melhor fornecido, tá? Outro ponto aí, qualidade de produto e liderança tecnológica. Na verdade, quando eu tenho produto, que nem eu falei para vocês, eles são todos iguais. Na medida que eu melhoro a qualidade desse produto, né, e eu tenho alguma liderança tecnológica nesse sentido, por exemplo, meu produto é diferenciado por causa de alguma situação tecnológica que eu tenho, eu também estou fornecendo um serviço para o meu cliente. Tá? Qualidade, ela é referente ao produto, mas a qualidade, na verdade, ela é gerada por funcionários que prestam um serviço melhor, que fazem com que o meu produto seja melhor, tá? Então, isso pode ser feito de várias formas, né? Dentro da fábrica lá. Outro ponto, políticas de preço e posicionamento de custos. Lembrando que, se eu pegar os 4 P's, galera, tirando o P de produtos, tá? Todos os outros são serviços. Então, política de preço, eu estou prestando um serviço para o consumidor no sentido de fazer o meu produto mais barato possível para que eu possa repassar esses valores para eles, para o consumidor. Tá? Então, isso também é considerado uma prestação de serviço. Então, guardem isso, que todos os P's do marketing, se eu pegar eles, tá? Tirando o P de produtos, todos os outros, preço, a publicidade, a própria praça, né, que é a distribuição, essas coisas, todos os outros são serviços. Ok? Outro ponto aí, ó, serviços associados ao produto, como assistência técnica, o crédito, cartão de crédito, tudo isso são serviços que eu estou oferecendo ao meu consumidor. Tá? Então, vocês veem aí, ó, que, às vezes, a gente está falando, aqui é o maior exemplo disso, que às vezes eu estou falando sobre a fábrica, às vezes eu estou falando sobre prestadores de serviços, né? Porque assistência técnica, ele pode ser tanto da fábrica, quanto pode ser também de lojistas, de prestadores de serviços. E o crédito também. Se eu estou oferecendo uma maquininha de cartão de crédito na minha loja, eu não produzo nada, tá? Então, esse crédito, se eu não for ver ele como crédito às empresas, né, para efetuarem a fabricação do meu produto, né,
Então, nessa questão de crédito, eu posso estar já como um prestador de serviço, como uma empresa prestadora de serviço, tá? Outro ponto aí é a alavancagem financeira ou operacional. Quando a empresa tem essa alavancagem financeira ou operacional, naturalmente, o operacional que a gente fala é você trabalhar melhor esse produto dentro da fábrica. E a financeira é que nem aquela história que eu falei para vocês do papel higiênico. Eu peguei um operacional dentro da minha fábrica, gerei uma economia financeira através do achatamento lá do papel higiênico, por exemplo, né? E isso fez com que eu fizesse um serviço que baixasse o valor do meu produto. Ok? Então, isso é uma alavancagem financeira ou operacional dentro da fábrica. No caso aí, o que eu falei para vocês, é um produto que ele teve um sistema operacional melhor, tá? Gerando uma vantagem financeira. E aí, consequentemente, fica a critério da fábrica repassar essa questão financeira ou não. Ela pode embolsar esse lucro da melhor maneira possível, tá? O último ponto aí é o relacionamento com a matriz, né? E com instituições governamentais. Se eu tiver um bom relacionamento com a minha matriz e com as outras filiais tal, naturalmente eu estou prestando um serviço melhor para o meu consumidor final. E também com instituições governamentais eu também estou prestando um serviço melhor. Ok? Então, eu não peço para vocês que não precisem pegar isso aqui, eu só queria que vocês entendessem, não precisa pegar um por um, por exemplo, lá na prova, para falar sobre cada um. Então, só queria que vocês entendessem o que é cada um, tá? Eu jamais vou pedir para vocês decorarem isso, mas pedir, por exemplo, para vocês me dizerem o que representa de serviço determinado ponto que a gente viu aí atrás, pode ser fácil, tá? Bom, a gente viu a primeira categoria ali, né, que é gerar diferencial competitivo. Agora aqui, na segunda categoria, ele pode servir como suporte às atividades de manufatura, tá? Então, muitas das funções dentro das empresas de manufatura são, na verdade, operações de serviço, olha lá, ó, RH, manutenção, processamento de dados, própria questão do marketing dentro das empresas, tal, tudo isso, ele é um prestador de serviço dentro da própria empresa de manufatura, tá? As quais são fundamentais para o desempenho competitivo da empresa. Então, se eu não tiver, por exemplo, um setor efetivo de RH, o que vai acontecer? Eu vou contratar profissionais que vão zoar meu produto, o serviço, tá? Se eu não tiver uma manutenção adequada, por exemplo, o cara devolveu o produto, tem que fazer a manutenção dele e devolver para ele, devolver para o consumidor. Pô, se eu não tiver uma manutenção adequada, esquece. Nunca mais vou conseguir vender nada para ele. Tá? Então, dentro dessa segunda categoria aí, eu tenho empresas dentro da empresa de manufatura. Tá? São subempresas, por exemplo, departamento de RH, departamento de manutenção, departamento de precificação, departamento de marketing, tá? Departamento de pós-venda, departamento de entrega, tá? Departamento de despacho tal. Então, tudo isso são empresas, são pequenos prestadores de serviços dentro de uma empresa, tá? São empresas praticamente dentro de outras empresas, ok? Na qual elas têm que prestar o serviço aqui dentro. Então, ó, o suporte às empresas da manufatura, né? Elas também se diferenciam. Então, elas podem incluir, aí, primeiro, a interpretação das necessidades de um cliente interno. Por exemplo, o cara vai lá e pede para o setor de RH contratar uma pessoa com tais características. Tá? A empresa de RH lá vai fazer um monte de entrevistas, vai contratar essa pessoa com as melhores características e vai te devolver essa pessoa. Tá? Então, isso, na verdade, seriam as necessidades do cliente interno. Quem que é o cliente interno? A própria fábrica de manufatura. Tá? Então, ela pode ser produção, pode ser de vendas, pode ser controladoria, qualquer outra coisa.
tá? Traduzindo-as em especificações das aptidões necessárias para ocupar determinado cargo. Aí, no caso, seria do setor de RH, né? Segundo ponto aqui, a identificação de candidatos para ocupar a vaga, setor de RH. O desenvolvimento e aplicação de métodos de avaliação. E, por último, aí, o treinamento do novo funcionário nas atividades de seu novo cargo. Então, especificamente aqui, ele utilizou o setor de RH, tá? Para demonstrar para vocês quais são as funções de serviços desse setor de RH está prestando para atividade de manufatura. Ou seja, quais os serviços que o setor de RH pode compor para a indústria. Tá? O que ele faz de serviços dentro da indústria. Então, ele está especificando aqui, ó, ele vai escolher o melhor, da melhor maneira possível, o melhor candidato, aquele que tem maior aptidão, tal, né? Ele vai identificar esses candidatos que têm maior aptidão, tal, e ele vai fazer a contratação e o treinamento desse funcionário. Ok? Então, tudo isso são um setor de RH prestando serviço dentro de uma fábrica, da própria fábrica. Ok? Então, tem uma terceira categoria aqui, que elas também podem ser geradoras de lucro, tá? Muitas atividades de serviço de empresas de manufatura podem desenvolver-se a um ponto tal que ultrapassem a mera função de apoio, passando a constituir centros de lucro dentro das empresas. Por exemplo, uma concessionária de automóveis que pertence a uma fábrica, tá? Você tem aí, por exemplo, as Hyundai da vida, aí, tal, Volkswagen e tal, né? Então, se você pegar dentro da concessionária, tá? Quando as vendas de produtos, ou seja, quando as vendas de carro zero estão ruins, tá? Normalmente, a oficina mecânica dessa concessionária, ela gera mais lucro do que a própria empresa que está vendendo o produto, tá? Do que a concessionária. Porque a concessionária está em baixa. Só que dentro, né, daquele setor dentro daquele setor lá, ela está vendendo, ela está tendo muito mais lucro com a questão de manutenção do que com a própria venda de produtos. Isso pode ocorrer também, galera, até dentro das indústrias, tá? Tem indústrias hoje que alugam o maquinário quando está ocioso para outras empresas, tá? Recentemente, a gente viu, dentro de prestadores de serviços aí, nessa questão do Covid, tá? Agora não, porque agora está uma complicação muito grande nessa questão aí, as empresas, as prestadores de serviços, que nem hospitais, estão passando por um momento muito difícil, tanto particular quanto os do governo, né, os federais, estaduais aí, hospitais federais e estaduais, estão passando por uma dificuldade muito grande. Mas eu me lembro, no começo da pandemia, que o governo do estado queria pagar para instituições particulares, e isso chegou a ser feito, tá? De que nas madrugadas que aquela empresa estava ociosa, tá? Nas madrugadas, o que acontecia? O governo do estado pagava uma certa quantidade mais barata para esses hospitais, para eles poderem atender os pacientes nesses horários. Então, por exemplo, o pronto-socorro, esse tipo de coisa, funcionava de madrugada para, não como particular, mas prestando um serviço para o próprio governo do estado. E isso foi um gerador de lucro também. Tá? Por quê? Porque ela estava com aquele momento ocioso. Ok? Então, pode ser um gerador de lucro aí, tá? São empresas dentro de outras empresas que geram lucro. Ok? Bom, então, ó, a função de operações e serviços, ó, é a parte responsável por produzir seus produtos, né, bens ou serviços. O que eu falei para vocês? Quando a gente fala de operações e serviços, a gente está normalmente falando
de dentro da indústria, tá? Eu não tenho gerente de operações e serviços, um médico, ele não faz a contratação de um gerente de operações e serviços, tá? Quando muito, ele tem um auxiliar de serviços gerais, mas de um gerente de operações e serviços, não. Já a indústria, ela faz a contratação desse tipo de profissional, tá? Então, ela parte responsável por produzir seus produtos, bens ou serviços, tá? Então, operações e serviços, a gente está falando de dentro da fábrica, tá? As operações e serviços devem ter objetos bem definidos e controle sobre esses objetos, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de dentro da fábrica, tá? O gerente de operações e serviços, ele tem que ter o controle muito bem definido dentro dessa fábrica de tudo que está ocorrendo. Então, por exemplo, quebrou um maquinário, ele, o mais rápido possível, ele precisa acionar a equipe de manutenção, que tem que fazer esse serviço, prestar esse serviço, tá? O mais rápido possível. Então, o gerente de operações de serviço cuida para que esse produto ele esteja correndo tudo ok dentro da fábrica, tá? Cuidando para que esses serviços sejam bem efetuados dentro da fábrica, tá? Por último aí, ó, geralmente é o coração das organizações, pois a função que, de fato, provê aos clientes aquilo que eles desejam, né? Uma fábrica hoje, ela trabalha em cima de atender as necessidades e desejos do cliente, tá? Quem traz essas informações? Marketing traz essas informações para você e você vai tentar fazer com que essa indústria esteja o mais adequado possível para atender essas necessidades e desejos do consumidor, tá? Então, acho que não tem segredo nenhum, né, até aí, né? Bom, também tem a administração estratégica de serviços, tá? A gente falou de operações de serviços, olha como o próprio livro ele muda de aspecto sem dar notícia, né? A gente estava falando de operações de serviços, agora a gente vai falar de administração estratégica de serviços, tá? Então, ó, por suas características, né, os serviços precisam estar na mente dos gestores como algo fundamental e distinto, mas nunca isolado na produção de bens, tá? Então, eu não posso separar a produção de bens, tá, dos serviços que eu vou prestar ao meu consumidor final. Ao simples fato de eu estar buscando quais são as necessidades e desejos dele, eu estou trazendo um serviço para que seja produzido bens que estejam adequados àquelas necessidades e desejos, tá? Então, esse é o diferencial aí. Eu não posso trabalhar a questão da produção de uma forma isolada, eu tenho que trabalhar junto com o serviço, tá? E quais são essas características? Ó, é possível dissociar bens de serviços na entrega do pacote ao consumidor final, ou seja, é possível entregar somente o bem ou somente o serviço, aí não tem jeito, tá? Eu não consigo entregar um bem sem estar separado do serviço que ele está produzindo, tá? E hoje, pessoal, toda empresa de manufatura, toda empresa, indústria que gera algum produto, tá? Ela tenta agregar valor, que nem eu falei para vocês na aula, se não me engano, na aula de marketing passada, tá? Qualidade e bom preço passou a não ser mais um diferencial, tá? Então, ela tem que vir no mais, você pode não prestar serviço nenhum, tá? Só que o simples fato de você colocar qualidade no seu produto, tá? Você está gerando um serviço para o seu consumidor. Então, não tem como mais o produto vir separado do serviço, tá? E entregar só o bem separado do serviço. Ok? Tudo bem até aí, galera? Alguma pergunta? Tudo certo? Beleza. Vou tocando aqui, se não tiverem nada de
perguntar, vou tocando. Não para anotar, professor. Então, tá legal. Bom, então vamos lá. Nessa administração estratégica de serviços, que nem eu falei para vocês, tá? A administração estratégica de serviços, ele abre o campo, ele passa a falar não apenas da indústria, tá? Mas também dos prestadores de serviços. Por exemplo, se eu pegar serviços e clientes, serviços de front office e serviços de backroom, já são serviços prestados normalmente por prestadores de serviços, tá? A indústria, você não tem praticamente serviço de front office. O que é serviço de front office? É um serviço de linha de frente, ou seja, aquele que tem contato diretamente com o cliente, tá? Então, front office está relacionado à linha de frente, aquele que tem um contato direto, alto, intenso com o cliente, tá? Então, aqui, ó, a gente normalmente, quem que tem serviço de front office, tá? Você tem serviço de front office, por exemplo, no restaurante. No restaurante, você tem o garçom, que ele tem um contato direto com o cliente, tá? Alto, intenso ali, né? Que ele está toda hora te atendendo. E também você tem o serviço de backroom. Ou seja, o que é o backroom? É um serviço de retaguarda. Aquele que não tem contato, ou o nível de contato do prestador de serviço, aquele que está prestando serviço, é muito baixo com o cliente. Tá? E aí ele tem algumas situações que são geradas tanto de front office como de backroom, por ter essa linha de frente com maior contato ou com menor contato com o cliente. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o front office, eu tenho proporcionar mais incertezas, tá? E variabilidade e menor controle daquilo que eu estou prestando de serviço. Porque quando eu tenho maior contato com o cliente, galera, fatalmente cada serviço vai ser prestado de uma forma. Por quê? Porque cada pessoa que consome o seu serviço, ele vai pedir uma coisa diferente. Se você for, por exemplo, num restaurante, não o pedido do produto em si, mas ele vai querer uma coisa de uma determinada forma, ele vai querer uma água com gás com limão e gelo, outro não vai querer com gelo, outro não vai querer com limão, tá? Um vai querer ser atendido na mesa, que você traga a maquininha de cartão de crédito, outro ele vai até o balcão para fechar a sua compra. Então, pessoal, isso gera mais incerteza, variabilidade, tá? Menor controle na questão do front office. Tá? Por que foram feitos? Isso eu estou falando de serviços à la carte dentro do restaurante. Por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, por que foram lançados os self-service da vida? O que vocês acham que foi lançado o self-service da vida? Alguém pode me dar um feedback aí? Por que se lançou os self-service, e não mais aquele à la carte, onde você pedia lá no cardápio e você era atendido e tal, e a comida era feita sob medida para você? Por que surgiu em vez do à la carte, surgiram os self-service da vida? Alguém pode me dar uma dica? Ô, Gério, eu acho que no self-service você economiza um pouco de serviço, né? Também o cliente, ele se servindo, tira, sei lá, exime algumas críticas que ele pode ter do garçom, ele fica mais à vontade. Essa é a minha opinião. Não são críticas, na verdade, né? Ele tira essa variabilidade, na verdade, para que todos se sirvam da mesma forma. Ele vai ali e pega o que ele quiser, né? Mas está tudo ali. Então, ele cria uma menor variabilidade, tá? Porque isso aí é muito difícil. Quando você precisa, por exemplo, manter uma quantidade muito grande de comida, por exemplo, num cardápio. Basta ver se você vai numa pizzaria, que é uma coisa simples,
você tem que ter uma variedade muito grande de sabores, tá? Ao passo que, por que foi criado, por exemplo, o rodízio? Porque você vai diminuir a quantidade de pizzas ali, vai fazer e vai dando saída naquilo, tá? De forma mais rápida. Ali, a variabilidade é menor. Então, ele gera muito menos, muito mais controle daquilo que eu vou consumir. Por exemplo, se você vai fazer uma compra, por exemplo, num restaurante, tá? Que é à la carte, que é com cardápio, né? Se você vai fazer uma compra para um restaurante cardápio, você precisa ter todos os produtos que tem ali compostos, você precisa ter esses produtos estocados, tá? Ao passo que se você utilizar o sistema de self-service, você vai fazer a compra só daquilo que vai ser feito ali, que vai ser colocado na mesa de self-service. Então, você tem um muito maior controle sobre isso, tá? Então, as atividades de front office aí, se vocês forem partir para esse lado, elas estão buscando sistemas para que haja um maior controle e menos variabilidade, para que ela não varie tanto, e aí você tem um maior controle. Tá? Deu para entender, galera? E aí, no segundo passo aí, ó, no serviço de backroom, né, ou de retaguarda, quando você não tem um contato direto com o cliente, ele gera maior previsibilidade, ou seja, você, se o cliente não está ali te infernizando, quero isso, quero aquilo, tal, não sei o quê, você vai tentar fazer o seu serviço sempre num padrão específico, sempre no mesmo padrão. Então, naturalmente, ele gera muito maior previsibilidade, diferente do front office, tá? Você pode ter uma maior padronização do seu serviço que você está prestando ali. E, naturalmente, um maior controle daquilo que você está fazendo. Tá? Então, por exemplo, se você pegar um banco, que o velhinho chega lá, ele vai conversar ele vai ficar um tempo lá conversando com o caixa, né? Que aí ele atrasa todo o fila atrás. Então, não tem como você ter controle sobre isso. Um atendimento, ele pode ser mais rápido do que o outro, mesmo sendo da mesma coisa. Por quê? Porque nenhuma pessoa é igual, né? Aquela questão do front office é mais difícil. Agora, por exemplo, as pessoas que trabalham no backroom do banco ali, que ela não tem um contato direto, que ela faz o serviço dela no fundo, que é de digitar tudo aquilo que entra no banco. Por exemplo, entrou cheque, entrou não sei o que, tem um pessoal lá de fundo que eles fazem esse tipo de serviço. Então, o que vai acontecer? Pô, esse cara, ele vai criar um sistema para ele para andar mais rápido, para que ele tenha maior produtividade. Tá? Deu para entender aí, galera? Tranquilo, né? Então, as dimensões que esses serviços afetam a forma de gestão das empresas, tá? Primeiro, eu posso ter nos serviços, tá? Quando a gente fala de gestão das empresas, né, naturalmente, eu estou falando da coisa fluir melhor dentro da empresa, tá? Então, de que forma que esses serviços podem afetar essa questão da gestão das empresas, tá? Primeiro ponto, que a gestão das empresas, elas têm ênfase em pessoas ou equipamentos, tá? Então, normalmente, a gente está trabalhando não mais a produção do próprio produto. Eu estou trabalhando para que pessoas trabalhem melhor, tá? Sejam mais adequadas àquele determinado serviço, ou para que os equipamentos trabalhem de forma melhor dentro da indústria. Então, olha aqui como eu estava falando para vocês. A gente saiu de operações e serviços, a gente entrou em serviços, em prestação de serviços, e agora aqui a gente volta a falar não só sobre operações e serviços, mas quando eu falo que a gente tem ênfase em pessoas ou equipamentos, a gente dá a entender que está falando de uma determinada indústria, né?
Então, eu vou contratar melhor e vou fazer com que esses equipamentos, por exemplo, se eles têm uma manutenção, alguma coisa, seja feita na melhor forma possível. Quem faz essa função? O gerente de operações e serviços. Tá? Então, eu preciso estar ligado sempre nisso, de quando eu estou falando de operações e serviços e quando eu estou falando de prestadores de serviços. Tá? Então, aí, primeiro ponto, né, que nem eu falei para vocês, ênfase em pessoas e equipamentos. Então, se é um gerente de operações e serviços, ele está cuidando da contratação de pessoas adequadas, ele está cuidando para que essas pessoas façam o serviço da melhor maneira possível dentro da fábrica, e também cuida da manutenção dos equipamentos, para que eles propiciem, se tiver algum tipo de problema, para que eles sejam feitas a manutenção mais rapidamente. Tá? O segundo ponto aí é o grau de contato com o cliente, que eu falei para vocês aqui na questão do front office e do backroom. Tá? Empresas, esses serviços, ele afeta diretamente à medida que eu tenho maior contato com o cliente. Se eu tenho maior contato com o cliente, eu tenho menor previsibilidade. Tá? Se eu tenho menor contato com o cliente, que é no caso do backroom, eu tenho maior previsibilidade. Então, eu consigo trabalhar melhor e mais rápido. Normalmente, melhor e mais rápido. Tá? Terceiro ponto aí, ó, o grau de participação do cliente no processo determina se o serviço será total ou self-service. Tá? Saiu um figurinha ali, mas não tem, tá? Se ele vai ser self-service. Tá? Então, o grau de participação do cliente no processo, que nem eu falei para vocês, por exemplo, por que não tem previsibilidade? Por que você demora mais quando você tem um contato direto com o cliente? Porque esse cliente ele tem uma participação maior. Tá? Quando, por exemplo, você tem uma concessionária, quando você tem a manutenção de um automóvel em que você tem uma participação do cliente, ele tende a demorar mais do que simplesmente alguns que você tem a oficina fechada, e esse carro entra para dentro da oficina e você devolve ele pronto. Tá? Quando eu tenho a participação do cliente, ele está ali, ele está se incomodando, ele quer saber o que vai ser feito no carro dele, te passa informação errada, muitas das vezes. Tá? Então, esse grau de participação do cliente no processo de serviços, ele determina se esse serviço será total ou self-service, ou seja, quando eu tenho uma participação, por exemplo, no self-service, eu tenho uma participação menor do meu cliente, né? Na preparação ali. Eu vou pegar aquilo que está pronto ali. Então, naturalmente, ele se torna muito mais rápido o atendimento. Tá? Ao passo que vocês, não sei se vocês já repararam isso, mas para citar um exemplo muito fácil para vocês entenderem. Normalmente, de manhã, vocês já repararam que normalmente os restaurantes, eles são self-service, e à noite, normalmente, eles são à la carte. Não sei se vocês já repararam sobre isso. Tá? Lógico que tem uns que eles adotam o self-service no almoço e no jantar. Mas em São Paulo, principalmente, quem já morou em São Paulo, que vai para São Paulo direto, sabe disso. Que normalmente, na hora do almoço, esse serviço ele é self-service. Na hora do jantar, ele se torna à la carte. Por quê, galera? No self-service, porque as ele é pessoas muito mais tendem a rápido. comer mais. Oi? Como é que é, Vini? Não, pelo controle e pela velocidade. Normalmente pela velocidade. Você faz com que ele se sirva mais rápido, a comida já está pronta, ele se serve mais rapidamente, desocupa mais rapidamente, né? Com isso você pode atender um número maior de pessoas, né? Então, na hora do almoço, em que as pessoas estão corridas, que elas precisam voltar para o trabalho rápido, que elas não podem demorar, eles se utilizam do sistema self-service. À noite, em que esse restaurante não tem um movimento tão grande,
o que acontece? Normalmente, é o oposto. Eu quero que esse cliente fique mais no meu estabelecimento para que ele consuma mais, tá? Para que ele beba mais, para que ele coma mais, tal, não sei o quê. Então, aí eu utilizo o sistema à la carte, ok? Então, o grau de participação do cliente aqui, ele vai fazer com que eu defina, né, se eu vou fazer ele à la carte ou se eu vou fazer ele self-service, ok? Outro fator aí é o grau de personalização desses serviços, tá? Quanto mais personalizado eu tenho esses serviços, maior eu vou demorar, menos previsibilidade eu vou ter, tá? Porque a personalização faz com que esse atendimento seja individualizado. É lógico que eu já comentei sobre isso com vocês nas aulas de marketing, que as empresas estão clamando por individualização, por personalização, tá? Para que cada atendimento seja feito de forma individualizada, tá? As empresas estão buscando isso, só que de formas que esses serviços não tenham alterações, tá? Eu não posso simplesmente, por exemplo, pegar uma Nike da vida e falar assim, olha, eu vou começar a produzir o tênis individualmente. Tudo aquilo que você pedir lá, vai lá para a fábrica, eu vou produzir e vou mandar para você. Se eu não tiver um sistema, tá, para que isso aconteça, a fábrica não tem condições de fazer isso. Tá? Então, essa personalização, ela depende dessa questão, principalmente dessa questão da gestão das empresas. O que é gestão? Eu vou solucionar alguns problemas. Eu quero fazer personalização, então eu vou fazer com que essa fábrica tenha condições de fazer essa personalização. Tá? De forma que eles fizeram, por exemplo, dentro da Nike para poder fazer essa personalização. Você vai me falar, ele faz para você? Não, ele não faz para você. Tá? Ele oferece a condição para que vários produtos cheguem, vários pedidos cheguem, mas que esses pedidos façam com que haja uma padronização. Tá? Então, por exemplo, eu escolhi lá um produto com solado laranja, com, né, o cadastro tal, beleza. Então, eu vou colocar vários produtos que têm essa mesma característica para poder produzi-los. Senão, não vale a pena para a Nike. Eu vou parar a produção para fazer um produto para você. Imagina que isso vai acontecer. Então, eles criaram situações, né, na gestão da empresa para que isso acontecesse, para que você conseguisse produzir isso. Tá? Algumas, por exemplo, camisas de times. O que eles fizeram? Eu vou dar condições para o meu, que nem a Netshoes, né? Eu vou dar condições para que a Netshoes ela coloque o seu nome lá na camisa do seu time. Aliás, desculpa aí mais uma vez, né? Porque terceiro, quarto título aí no ano, né? Então, os corintianos de plantão aí, desculpa, tá? A respeito, né? E São Paulinos também, desculpa. Santistas eu acho que não deve ter, né? Se tiver, tá morto. Estamos aí. Você é santista, Osmar? Com certeza, desde 1980. Achei que já tinha sido extinta já essa torcida. Não, Eu também sou. Eu também sou, viu? Nossa, tem dois aqui? Nossa, já dá para preencher uma Kombi, hein? Mas, desculpa aí, mais uma vez sou campeão, já estou cansado já estou em crise hoje, mais um dia que eu não ganho título. Só falta o Mundial, professor, só falta o Mundial. A gente não vive de Mundial, cara. Ganhando 3 por ano, está muito satisfeito. Não tem problema, não. Né? E tem o famoso de 51 lá, que ninguém fala. Mas tudo bem. Então vamos lá, galera, só para dar uma descansada aí. Outro fator aí, né, é o grau de julgamento pessoal dos funcionários aí. Se eu tenho, como eu falei para vocês na questão do nível vertical, né? Quando eu trabalho toda a questão dos funcionários ali,
o julgamento pessoal dos funcionários, ele vai ser... Isso estou falando dentro da fábrica, tá? Depois eu vou citar um exemplo de fora da fábrica. Então, quando eu trato essa questão da transação vertical ali, que eu utilizo todos os funcionários, que todo mundo está integrado, tá? Esses funcionários tendem a trabalharem melhor, a produzir melhor e trazer um serviço melhor, tá? Mas, ao mesmo tempo, também, por exemplo, quando eu falo de prestadores de serviços, tá? Existe uma coisa que, por exemplo, quando eu falo de produto, é muito fácil você fazer o julgamento de um produto, tá? Quando eu falo de um produto específico, eu vou falar se ele é ruim ou se ele é bom. Olha, tem as características dele, gostei do gosto, mas o que vai acontecer? Aquilo vai ser sempre da mesma forma. Todo aquele produto que você compra maisena, que você compra há 20, 30, 40 anos atrás, é a mesma maisena que você compra hoje. Tá? Então, é muito fácil você ter um grau de julgamento de produto. Mas e o grau de julgamento pessoal dos funcionários aqui? Tá? Ele vai fazer com que você tenha sucesso ou não na prestação de serviços. Eu não tenho o que julgar, eu vou julgar, eu não tenho um produto para julgar quando eu compro um determinado serviço. Tá? Então, eu vou fazer um julgamento pessoal daquelas pessoas que me atenderam. Quando eu vou, por exemplo, no médico, eu vou julgar todo mundo que me atendeu ali. Porque eu não tenho o que falar que se foi bom, se foi ruim, com relação a um determinado produto. Tá? Então, por isso que ele se torna tão importante. A prestação de serviço se torna muito mais importante essa questão do funcionário, do treinamento do funcionário, porque ele vai influenciar diretamente no julgamento e, consequentemente, de você vender novamente esse serviço para o seu cliente. Ok? Então, ele tem esse grau de julgamento pessoal dos funcionários aí. E, por último, o grau de tangibilidade do serviço. O quanto eu utilizo para se fazer um determinado serviço, o que eu utilizo de produtos para esse determinado serviço. Se vocês pegarem, por exemplo, uma companhia aérea, a Gol, com relação à TAM, tá? O grau de tangibilidade do serviço prestado é o que vai determinar o preço da minha passagem aérea. Tá? O grau de tangibilidade aqui é tudo aquilo que eu utilizo de serviços, de produtos, né? Para eu fazer o meu serviço, para eu prestar o meu serviço. Vamos explicar melhor. Quando eu vendo uma passagem aérea da Gol, que ela quer vender uma passagem aérea mais barata, tá? O que eles colocam de tangibilidade de serviço? O mínimo possível. Tá? Por quê? Porque a tangibilidade ela vai trazer despesas. Então, eu não vou poder vender. Qual que é o posicionamento de mercado aqui da Gol, por exemplo? A Gol ela quer vender o produto barato. Ela quer vender, aliás, o serviço barato. Ela quer vender uma passagem aérea barata. Então, ela utiliza o mínimo possível de produtos. Né? Então, o que eles fizeram? Cortaram refeição, cortaram um monte de coisas. Você hoje viajar de Gol, você vai ter lá uma água, um suquinho, e passando uma vez só e tchau. Acabou. Aquilo ali, um amendoinzinho e só. Tá? Ao passo que, por exemplo, você compra a passagem da tela é muito mais cara, porque o posicionamento dela, o posicionamento de mercado dela é fornecer um serviço de maior qualidade. Consequentemente, ela vai oferecer produtos de maior tangibilidade para ter maior qualidade nesse serviço. Ou seja, você vai almoçar durante o voo, normalmente essa comida é feita por nutricionista, por chefes de cozinha, tá? Você vai ter lá seu jornal, você tem uma revista personalizada da TAM dentro de cada voo. Então, existe uma série de coisas que estão agregadas ali. Então, esse é o grau de tangibilidade do serviço. O que eu vou utilizar de produtos para melhorar a qualidade do serviço?
E não se esqueça, galera, aquilo que eu comentei na aula passada. Tá? Grau de tangibilidade de serviços aqui. Vou até lembrar a forma que eu falei para vocês, que é para não... Ô, Jesus, fugiu agora. Da forma que eu comentei com vocês aqui no caso, nessa questão do serviço. Ah, tá. Se eu ofereço um produto, tá, na companhia aérea, por exemplo, um jornal que eu dou ali, vocês vão falar assim, mas um jornal, ele é um produto. Como é que você está falando de serviços, né? Se o jornal é um produto. O produto, ele é um produto, só que eu não estou te vendendo o jornal, eu estou te vendendo uma passagem aérea. Tá? Então, esse é um diferencial muito grande. Por isso que a gente fala de grau de tangibilidade aqui do serviço. Tá? O que eu estou utilizando para você, que eu estou te dando ali na hora, para você me devolver, é um serviço que eu estou prestando. Não estou te vendendo, por exemplo, eu não estou te vendendo a janta. Eu não sou restaurante. Eu estou utilizando a janta como um diferencial competitivo, um serviço que eu estou prestando para o meu consumidor. Ok? Então, ele vai determinar o preço da passagem. Esse grau de tangibilidade aqui, ele vai determinar o preço da passagem. Ok? Vou só puxar aqui de declaração aqui, para também não estender demais. 8h20. Deixa eu só ver aqui quantos slides eu tenho para terminar. Se dá para a gente terminar, se eu reponho outra aula. Eu acho que dá. Rapidinho, acho que dá. Bom, então, como é que eu posso, né, classificar um sistema de serviços aqui? A literatura, a partir das dimensões acima, né, buscou classificar os processos de serviços. A classificação chegou-se foi, primeiro, serviços profissionais, executados por profissionais especializados, ou seja, dentista, médico, tá? Então, são serviços profissionais. Lojas de serviços, lojas onde serviços são oferecidos aos clientes. Junção clara com a entrega de bens. Por exemplo, lojas pode ser tanto de serviços, como também pode ser de loja de venda de produtos. Tá? Porque se eu não produzo nada, eu simplesmente estou levando até mais próximo da sua casa, eu estou prestando um serviço de levar mais próximo da sua casa aquele determinado produto. Tá? Então, ele pode ser uma loja prestadora de serviço, por exemplo, um restaurante é uma loja de serviços, ou ele pode ser uma loja que realmente vende produtos, mas que ele está simplesmente prestando um serviço. Tá? E pode ter também os serviços de massa, locais onde serviços são oferecidos de forma massificada, com ou sem a entrega de bens. Por exemplo, um supermercado. Ele é um prestador de serviço, ele vende produtos, mas ele é um prestador de serviço. Tá? E um serviço de massa. Ok? Massa quando você tem muitas pessoas, né? Então, um serviço de massas aqui. Então, serviços, o setor tem passado por transformações importantes, como privatizações, avanço de novas tecnologias, crescimento das franquias, internacionalização. Tudo isso, pessoal, está mexendo com essa questão de serviços. Que nem eu falei para vocês, antes da pandemia, há um ano atrás, serviços, ele vinha numa crescente muito grande. O setor de serviços, eu lembro para vocês que os serviços é muito menor risco você abrir uma empresa de serviços do que uma empresa de venda de produtos. Então, o que as pessoas estavam buscando? Partir para serviços. Tá? Você ter o mínimo de coisas possíveis na loja, por exemplo, onde você faz pedidos. Vocês já repararam, por exemplo, na Centauro, em Prudente? Você vai na Centauro, você tem uma quantidade de produtos. Olha no site deles
a quantidade de produtos que você tem em relação à loja central é muito maior, pessoal, mas muito maior, tá? Então, essas tecnologias novas buscadas por internet, esse tipo de coisa, estão fazendo mudanças drásticas nessas questões de prestação de serviços, tá? No que representa os serviços no PIB aí, tá? Em mundial e no Brasil, ok? Então, ó, essas transformações recentes carecem de novos modelos de gestão nas organizações e demanda por ferramentas, estratégias e ações inovadoras. É lógico, vocês estão tendo mudanças, né? Vocês mesmos viram, fizeram trabalhos aí com relação àquela Schiffer, né? Que presta serviços lá para o Boticário, Então, vocês viram, aquilo, na verdade, é uma prestação de serviço para que o produto saia muito mais rápido, tá, de dentro da fábrica. Então, estão ocorrendo transformações recentes, estão nessas organizações, porque a demanda ela ficou muito maior. A venda por internet foi transformando essas empresas de forma que essas vendas aumentaram muito. Tá? Vocês já imaginaram quanto que se entrega hoje uma Boticário da vida aí, do que era um tempo atrás, é muito maior hoje, tá? Então, naturalmente, teve uma mudança, tá? Outro fator aí, ó, o marketing desempenha um papel importante, amplo e complexo nas organizações de serviços. O marketing vai trabalhar diretamente, e a gente vai ter um capítulo para falar sobre isso, tá? A confluência do marketing com a gestão, com operações de serviços, onde o marketing ele desempenha um papel fundamental dentro das empresas, tá? E dentro do setor de operações de serviço, porque é ele que traz as informações de necessidades e desejos do cliente para o cara lá de operações de serviço, para que ele produza alguns produtos que são que satisfaçam essas necessidades, ok? Outro fator aí, ó, é responsável, né? Os serviços são responsáveis por funções externas, geração de promessas internas, viabilização de promessas e interativas, cumprimento de promessas. E tem um papel necessário na melhoria da satisfação dos clientes, do relacionamento com o mercado, da qualidade e produtividade do serviço e da lucratividade da organização. Pessoal, então, quando a gente decidiu, quando as empresas decidiram mudar essa forma de atendimento ao consumidor, quando ela individualiza esse atendimento, tá? Ela muda, ela tem uma mudança muito grande nessas questões do que ela está entregando, tá? Tanto na geração de promessas, na viabilização dessas promessas, porque eu não posso, por exemplo, prometer uma coisa que eu não vou entregar. De repente, cai um produto só lá na Nike, o que ela vai fazer? Então, ela vai viabilizar isso dentro da fábrica, tá? Para que essas promessas sejam cumpridas, tá? Para que essas promessas sejam viabilizadas, ok? E, lógico, se ela está prometendo, se ela está gerando promessas, se ela está fazendo uma geração de promessas, ela tem que cumprir. Então, eu preciso estar adequado ao cumprimento dessas promessas. Eu não posso prometer se eu não vou cumprir. Então, para prometer, eu preciso ter todo um estudo antes para que eu tenha condição de cumprir essa promessa. Tá? Eu tenho visto aí, frequentemente agora, com essas questões de supermercados fechados, aí, né? Fechados não, eles abertos, mas tem um rapaz lá na frente lá. O quanto eu vou poder prometer para o meu cliente se o meu estabelecimento é pequeno pra caramba? O que as empresas fazem? Pô, tem um cara lá cuidando da sua saúde e tal, não sei o que, nos grandes supermercados. E se ele for pequeno? O que os caras fizeram? Colocaram um banquinho lá na porta com um álcool gel na porta. Tá? Então, você vê que cada empresa vai se adequando da melhor maneira possível. Eu não vou conseguir colocar uma pessoa lá na frente, tá?
se eu for um estabelecimento pequeno, é um funcionário a mais. Às vezes o estabelecimento tem 2 funcionários. Vou colocar mais um só para ficar dando álcool gel lá para você. Tá? Então, vocês veem aí como é diferente. Então, ele trabalha diretamente na gestão dessa empresa. Ok? Então, aí, para ir terminando, ó, as estratégias de segmentação de mercado, diferenciação competitiva e posicionamento da marca são fundamentais para as organizações de serviços. Então, vamos aí por parte. Ó. As estratégias de segmentação de mercado. Já comentei com vocês que eu preciso segmentar o meu mercado. Se você não for um produto de necessidade absoluta, por exemplo, um arroz da vida, tá? Você precisa segmentar o seu mercado. Arroz todo mundo come, tá? Vamos supor, um creme condicionador, não é todo mundo que consome. Então, eu preciso segmentar o meu mercado, tá? Para eu poder fazer esse serviço da melhor maneira possível. Com isso, eu vou gerar diferenciação competitiva, tá? E, naturalmente, esse posicionamento da marca também é fundamental para a organização, à medida que eu sei aquilo que eu sou mais forte. E eu preciso preservar, vocês lembram que o posicionamento de mercado está diretamente relacionado ao positivismo que o cliente vê a sua empresa. A forma positiva com que o seu cliente vê a sua empresa. Tá? Então, isso é fundamental para essa organização de serviços. Eu vou atender primeiro ao meu posicionamento para depois atender as outras coisas. Eu preciso ser forte em alguma coisa, eu preciso me destacar em alguma coisa. Ok? Então, ó, elas determinam as ações de marketing a serem implantadas, a eficácia dos programas elaborados e a capacidade da organização de alcance dos objetivos pretendidos. Tá? Então, esse posicionamento de mercado, segmentação, quando eu segmento meu mercado, eu tenho uma diferenciação competitiva no meu produto, e eu posiciono a minha marca, ou seja, eu vou fazer uma cerveja mais barata, por exemplo, tá? Isso vai fazer com que, né, as operações de serviços trabalhem nesse sentido. Eu quero fazer um produto mais barato, então o gerente de operações de serviços vai fazer com que não haja desperdício dentro da fábrica. Ok? Então, né? Era isso por hoje. Vamos em cima ainda da fita, né? Vou só fazer a chamada. Foi aqui, Guilherme, desculpa, não vi agora aqui o seu. Quando for assim, galera, pede para mim, aciona aí. Dá um exemplo de somente front office, um exemplo somente de backroom. É isso, né? Exemplo de... Tá. Exemplo de front office aqui no caso. Se eu tiver uma empresa de conserto de sapato, tá? Vocês veem normalmente sapatarias que você tem um funcionário só. Normalmente esse funcionário ele vai ter um contato direto com o cliente, tá? E aí a diferenciação ela é muito simples. Se você tem contato ou não com o cliente, tá? E de backroom, por exemplo, você não tem se não for uma indústria, a indústria, o funcionário, ele não tem um contato direto com você, né? Ele vai lá, produz o seu serviço, o seu produto, e esse produto vai sair da fábrica e vai, né? Então, você não tem um contato direto com ele. Por isso que há uma padronização muito grande na indústria. A indústria, ela sai em série, o seu produto vai ser transformado em série. Ao passo que, por exemplo, se você for produzir alguma coisa num restaurante, cada um vai ser de um jeito. Por quê? Justamente por esse alto grau de contato que eu tenho com o cliente. O cliente, ele vai querer cada coisa de uma forma diferente. E eu falei para vocês, o cliente, quando você tem um alto grau de contato, um vai pedir
água com limão e gelo, outro vai pedir água só com gelo, outro vai pedir água sem gelo e tal, né? Então, isso vai fazer com que você não tenha uma padronização de serviços, tá? Ao passo que, por exemplo, se eu pegar um backroom, que você não tem um contato com o cliente, tá? Por exemplo, um proteico, tá? O dentista, ele tem um alto grau de contato com o cliente, só que ele manda fazer a prótese num proteico que não presta esse tipo de serviço. Olha a diferença de um para o outro. Você não consegue fazer dentro de um dentista, você não consegue ter uma padronização, por exemplo, de horários. Um vai demorar mais, outro vai demorar menos, você pode ter uma complicação ou não, tá? Justamente por ele ter esse contato direto com o cliente. Agora, o proteico, né, para ficar bem simples aí, que você pediu uma só de backroom e uma só de office, né? O proteico, ele não tem o contato com o cliente. Ele só recebe a prótese, né, feita pelo dentista, então ele pode fazer uma linha de produção e trabalhar, consequentemente, num ritmo em que dá para você ter uma maior previsibilidade. Deu para entender? Então, fica aí, ó, somente de backroom, somente de front office, que nem você me pediu. Beleza? Yes. Vamos lá. Adriana, tá aí? Presente. Ana, tá aí, né? Então, as duas e seus pares na segunda aula comigo. Anne tá aí. Presente. Arielle. Arielle tá aí, né? Anne e Arielle, seus respectivos pares na próxima aula comigo também, lá na orientação de estágio, ok? Então, já fica marcado para a semana que vem. Daniel, tá aí. Presente. Douglas, tá aí. Grazi não tá? Grazi não Presente. Tá, Presente, okay. Presente. Nossa, esse morto tá devagar. Guilherme tá aí. Gerson não. Karina Barroso e Karina Ferreira estão, né? Kátia tá aí. Lívia tá. Presente. Luiz tá aí. Presente. Mar. Celane tá. Presente. Thaís tá aí? Presente. Presente. Aqui. Nevaldo, tá. Presente. Gilberto. Javier tá aí. Presente, Não. Presente. Beleza, galera? Então, vou só tomar uma aguinha, tá, o Adriana e a Ana. E já volto para cá, já pode entrar lá no link lá, que eu já estou entrando também. Beleza? Dá uma descansada aí de vocês também. Já estamos lá. Beleza, galera? Valeu, obrigadão. Valeu, professor. Boa noite. Até quarta aí. Fica contente com o seu Palmeiras. Isso aí vai durar pouco tempo. Só me dá alegria, tá?